Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Até aqui, vamos pedir que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós estamos aqui, ó Pai, de coração agradecido, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de nos reunirmos, de nos ajuntarmos presencialmente, para que unir a nossa voz, o nosso pensamento, sentimento, a nossa fé. Aquilo que nos torna um só corpo, ó Pai, nos une nessa noite e nós te agradecemos. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá. O Senhor nos salvou, nos deu conhecimento disso, e o Senhor tem nos dado condições de vir a este lugar. Saúde, transporte e tudo aquilo que nós precisamos para que nos ajuntarmos em Teu nome. E, ó Pai, para que nós continuemos a Te cultuar como convém ao Senhor, nós precisamos da Tua ação sobrenatural sobre nós. Do Teu Espírito, ó Pai, de fato, conduzindo todo o nosso pensamento, sentimento, nos movendo em fé, ó Pai, diante de Ti e para Ti. Agora, ó Pai, para que nós verdadeiramente ouçamos a Tua palavra aqui exposta, nós carecemos que o Senhor haja em nós. Tanto em mim, ó Pai, que tenho a responsabilidade de expor com fidelidade a Tua palavra, como sobre todos que estão aqui, ó Pai, que precisam do agir do Teu Santo Espírito para entender, compreender, guardar e obedecer a Tua palavra. Por isso nós Te clamamos, Senhor, haja sobrenaturalmente em nosso meio nessa noite, para que nós não estejamos aqui apenas religiosamente reunidos, e não voltemos para os nossos lares, ó Pai, vazios, como quem não atentou para a Tua palavra, como quem não percebeu a Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós, edifica-nos, santifica-nos, abençoa-nos, ó Pai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Imagine em um restaurante, daqueles do mais conceituado, restaurante conhecido por servir as melhores comidas em todo um país. E em um dia muito especial, então, se assenta naquele restaurante um homem riquíssimo, milionário, muito bem sucedido, com suas roupas caras, e ele chega naquele lugar e pede o melhor e mais caro vinho daquele restaurante. E ele então pede que chame à mesa dele o chefe. Ele quer conhecer, quer conversar, e ele quer uma indicação pessoal do chefe da cozinha, pedindo que ele indique o mais conceituado, o mais bem elaborado prato daquele restaurante conceituadíssimo. E então isso acontece, e após todo aquele momento da refeição, o chefe, que se sentiu valorizado, vem à mesa, percebendo que o homem encerrou o seu jantar, e então pergunta àquele riquíssimo cliente o que ele havia achado daquele prato sofisticado e bem elaborado. Mas aquele cliente simplesmente vira para o chefe e diz: deve ser bom. O chefe então, assustado, pergunta: deve? Mas ao seu paladar, ao seu gosto, foi bom? E ele respondeu: eu não posso te dizer isso. Eu tive uma doença muito grave na minha boca, de maneira que eu não tenho paladar. Todas as minhas papilas gustativas foram neutralizadas. Eu não sinto sabor algum, nem amargo, nem doce, nem salgado, nem azedo. Se você me servir papelão ou carne da mais nobre,
para o meu paladar, serão exatamente iguais, sem sabor. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, ele continuou dizendo, mas eu não posso apreciar o sabor dos alimentos que todo o dinheiro me dá condições de comer. Eu daria toda a minha fortuna para apreciar um prato como esse, sentindo cada tempero, cada sabor diferente, mas infelizmente eu só tenho o dinheiro para pagar e não tenho a capacidade de apreciar. Essa não é uma história que eu pesquisei, é algo que eu mesmo elaborei diante do texto que nós temos aqui hoje, quando esse texto de Salomão me levou a exatamente essa reflexão. O texto de hoje nos mostra que o prazer vem separado. Às vezes você tem condições de ter muitas coisas, acesso às mais diversas coisas da criação e do mundo, mas você não tem a capacidade de verdadeiramente apreciar todas essas coisas. Salomão, então, está nos mostrando que, para que você saiba apreciar, é necessário que o Senhor te conceda a capacidade para isso. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus é o autor das papilas gustativas da nossa vida como um todo. Se Ele não nos der a capacidade de apreciar cada detalhe da nossa vida, a vida toda é um monte de nada. A sua vida, então, é como o exemplo que eu dei desse homem, é como mastigar isopor. Não tem sabor, não é bom. Deus separou, e isso o texto nos mostra, o dom dos bens em si, do dom da capacidade de desfrutar desses bens. Ele separou essas duas coisas. Em Eclesiastes capítulo 5, o texto anterior, no verso 19, nós vemos aí que Salomão exemplifica um homem que Deus conferiu riquezas e bens para que ele pudesse comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Há um homem rico, e esse homem rico recebe do Senhor a capacidade de usufruir disso, de gozar do fruto do seu trabalho, de comer, de se deleitar. Mas Salomão, então, em continuação, quando ele abre o capítulo 6, ele nos apresenta a figura de um outro homem, um agora mais rico do que aquele do último verso do capítulo 5, penúltimo verso. E ele apresenta aqui um homem que tem muito maior riqueza, mas ele não recebe do Senhor o dom, a capacidade de desfrutar de tudo aquilo que ele tem. E veja, que interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós estamos em constante busca de conquistar coisas que nós entendemos que vamos ter prazer com elas. E nós estamos caminhando no livro de Eclesiastes e ele tem dito, não procure o prazer nas coisas. O verdadeiro prazer e satisfação só pode vir do Senhor. Então, quando nós chegamos na metade do livro, Salomão dá um passo a mais conosco, o sábio, o pregador, chama o povo de Deus, em todo o seu livro, que mostra que a parte de Deus, tudo é vento, tudo é vaidade, tudo é um monte de nada, e ele diz, sabe por que tudo é nada? Sabe por que eu falei de trabalho, de dinheiro, de sexo, diversão, bebida, comida, dizendo para vocês que se vocês buscarem isso como fonte de prazer, vocês não vão conseguir nada? É porque Deus é quem concede a capacidade de usufruir. É Deus quem te dá a condição de se deleitar, de se satisfazer. Irmãos, refletindo sobre isso, você há de concordar comigo que você já deve ter visto, eu já vi isso muito, pessoas que têm muitas coisas, muito dinheiro, mas elas são insatisfeitas, elas são descontentes. Ou seja, aquilo que nós estamos nos deparando aqui no texto é algo que a gente pode constatar, mundo afora. Salomão vem nos mostrando que com tudo isso, os limites da nossa prosperidade, eles são estabelecidos por Deus. Prosperidade no sentido bíblico. A prosperidade, irmãos, ela não é necessariamente boa, é isso que a gente tem observado.
A prosperidade não é necessariamente boa se você não tiver a capacidade de apreciá-la como bênção de Deus. E é isso que nós temos visto. E ele tem repetido várias vezes, que quando você é grato a Deus e recebe como dom divino, então não se preocupa com o resto, vai comer, beber, vai usufruir do fruto do seu trabalho. Mas antes de dizer isso, ele diz, se você recebe isso como um dom de Deus. Porque se você acha que tudo isso é fruto do seu esforço, capacidade, inteligência, é mais um monte de nada. É um monte de coisas que você acumula, como aquelas pessoas que são acumuladoras, viciadas em acumular, tentando encontrar ali a satisfação e segurança que lhes foi tirada ao longo da vida. Mas que normalmente são insatisfeitas e infelizes, mesmo tendo um acúmulo de coisas muito grande. Ninguém é capaz de apreciar as dádivas de Deus sem o Deus que concede as dádivas. Simples assim. Estudando um pouco sobre esse texto, um dos comentaristas, ele fala de receber uma lata, e ele coloca ali a ideia de aquela lata de figos. Mas ele diz, olha, o bom Senhor dá ao seu povo, o povo que é seu, o povo que é grato a ele dá ao seu povo um abridor de latas, para acompanhar a lata do doce. E a lata de doce, ele dá também. Mas para o incrédulo, aquele comentarista diz, Deus dá a ele dinheiro, para ele comprar várias latas de doces, e acumulá-las, guardá-las, mas ele não tem capacidade de abrir e apreciar o doce da vida, porque ele não tem o abridor de latas. O que Salomão nos ensina aqui no capítulo 6 é que o prazer sem Deus é apenas entretenimento passageiro, não traz satisfação alguma. E nós temos visto isso desde o primeiro capítulo, desde o primeiro verso, quando a gente se dedicou a entender o que era rebel. A palavra que ele tanto repete, e aqui no capítulo 6, ele repete várias vezes, vaidade, vento, vapor, sopro, temporalidade, algo que passa rápido. Então você me ouve falando isso e diz, mas pastor, eu vejo tantas pessoas que não têm Deus e elas sentem prazer, elas se divertem, e muitas vezes elas têm um prazer imenso com coisas que são claramente pecaminosas. Entenda, de fato elas têm ali momentos de prazer, mas é vapor. É vapor exatamente porque costumeiramente depois daqueles momentos vem o vazio, vem o vácuo, vem aquele sentimento de necessidade de algo mais. Eu senti prazer carnal, mas passou, acabou. E agora eu não tenho satisfação no meu coração. Eu não tenho essa confiança e segurança emocional que o povo de Deus tem. Algo que faz com que o simples prazer, muitas vezes, de apreciar uma boa comida, uma boa bebida, um bom momento em família, uma boa festa, uma boa diversão, se torne algo muito mais deleitoso do que alguém que tem todo o dinheiro do mundo para fazer o que eles quiser, a hora que quiser, da forma que quiser. Eles sentem prazer, sim. Assim como eu e você, que somos crentes e estamos num processo de santificação, mas ainda pecamos, e muitas vezes pecamos em busca de prazer, nós sentimos prazer com o pecado. É inegável. Dá prazer. Porque você quer aquilo, você gosta daquilo. Mas então depois vem o peso, vem a culpa, vem aquele assombro, a angústia, e um crente verdadeiro entra em conflito, porque ele não quer pecar, porque ele ama a Deus, mas muitas vezes ele sente essa vontade de pecar. Esse conflito que acontece dentro de nós, irmãos, é a habitação do Espírito funcionando dentro de você. É você tendo a capacidade de discernir se deve ou não deve fazer algo contra a vontade de Deus.
E então você vem à igreja, lê a sua Bíblia em casa, e o Senhor vem até você dizendo: não faça. Não faça, porque esse prazer que você vai sentir contra a minha vontade, ele vai passar. E vai vir um vazio dentro de você. Mas se você buscar satisfação, prazer, alegria em mim, diz o Senhor, então você vai ter uma satisfação plena, independente do que você tem, do quanto você tem, porque o prazer, a satisfação vem do Senhor. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, observado isso. Salomão tem nos mostrado que nós precisamos receber as bênçãos do Senhor e reconhecer que são dele, para que nós então, com isso, tenhamos o prazer de usufruir dessas bênçãos. Salomão, nesse texto, ele nos ensina tudo isso que eu disse para vocês, agora na introdução, usando 3 argumentos ou 3 linhas de pensamento. Primeiro, ele diz aí nos versos iniciais que a riqueza pode ser algo completamente sem prazer. Depois, nos versos seguintes, ele começa a falar que o trabalho pode ser algo sem nenhuma satisfação. Então, por último, no finalzinho do capítulo, ele diz que contender com Deus, por causa da falta de prazer da riqueza ou da insatisfação no trabalho, não faz com que você alcance isso. Então vamos pensar aqui primeiro sobre a riqueza sem prazer, observando esse segundo exemplo de um homem rico que Salomão traz, e a gente vê aí no verso 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra. Veja que ele não é apenas um homem que tem dinheiro. Ele tem muito patrimônio, muitas propriedades, muitas coisas, além do dinheiro ou do poder de compra, mas ele tem algo a mais, ele tem honra. Ele tem poder, ele é bem visto, ele é respeitado. E o texto então amplia isso dizendo, nada lhe falta, mas não como o Salmo 23, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, ou seja, nenhum prazer foi proibido para aquele homem. Ele tem tudo o que ele simplesmente quer. Como nós já vimos que Salomão se colocou como exemplo dizendo, eu tive acesso a tudo o que eu imaginei eu podia ter. E agora ele traz essa figura, talvez pensando nele mesmo, e ele diz, esse homem tem riquezas, tem bens, tem honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Ele tem acesso a coisas que talvez eu e você já tenhamos ficado muito tristes, porque nós nem sabemos se um dia vamos ter. O primeiro rico do capítulo 5 tinha apenas um filho, muita riqueza. Salomão diz, essa não é a fonte de alegria dele, nem a riqueza, nem o seu filho. Mas agora ele traz essa figura de um segundo homem e diz, esse tem 100 filhos. É lógico que aqui é uma hipérbole, ele está ilustrando. E esse homem com 100 filhos, mesmo sendo ainda mais rico do que o outro do capítulo 5, Deus não concede que ele pudesse usufruir das bênçãos, tanto dos filhos como da riqueza. É isso que ele diz aí no finalzinho do verso 2. Ele tem tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso ele coma. E aqui a figura do comer, ela é muito maior, muito mais ampla do que simplesmente comer. Salomão está falando de usufruir dos prazeres dessa vida. O Senhor nos dá condição e nos chama a ter prazer, a nos satisfazer com as coisas dessa vida. Nós, crentes, muitas vezes temos um conflito com algumas coisas que não são pecaminosas, mas a gente fica constrangido de usufruir. A gente fica constrangido de se divertir, porque em algum momento alguém falou, ou você teve a impressão de que isso é pecado. Mas veja, o Senhor nos dá o direito e a liberdade de usufruir de tudo aquilo que não é contrário à vontade dEle. E Ele diz, faça isso, aproveite com todas as suas forças. E eu tenho insistido na cabeça de vocês, repetidamente, a mesma ideia desde o ano passado, morra de tanto viver. Viva, mas viva intensamente.
Não fique esperando o dia que você vai poder ter aquilo que você acha que vai fazer com que você viva intensamente. Viva agora, aproveita agora. Usufrua dos prazeres que você tem acesso responsavelmente, mas acima de tudo, usufrua disso entendendo que é dom de Deus. A fórmula mágica para você encontrar essa satisfação é exatamente agradecer a Deus, como nós fazemos antes de comer, por exemplo. E muitas vezes nós fazemos isso de forma muito automática, mecânica, sem pensar no que estamos fazendo, mas nós crentes temos o hábito de agradecer a Deus aquele alimento. É como se nós estivéssemos exatamente entrando, e foi isso que me levou àquela ilustração, nós estivéssemos entrando ali naquele contexto daquele homem. Se eu não entendo que a comida é um dom de Deus, aquilo é algo sem sabor para mim. Mas se eu sou grato a Deus, aquilo amplia. Isso vai acontecer com o seu salário, por exemplo. Senhor, obrigado. Ao invés de reclamar, isso não dá para nada, você diz, Senhor, eu tenho isso porque tem gente que não tem nada. Muito obrigado. Dá-me sabedoria e condições de usufruir bem e servir ao Senhor e glorificar o teu nome com esse salário. Irmão, se nós aprendermos a fazer isso com os nossos relacionamentos, com o nosso dinheiro, com os nossos prazeres, as nossas diversões, eu não tenho dúvida, o Senhor vai ampliar a sua capacidade de usufruir daquilo que Ele tem te dado. Mas normalmente nós estamos tão focados em ter as coisas, que quando nós recebemos o pouco, nós ficamos muito mais concentrados em reclamar do pouco que a gente recebeu. E aquele pouco então, parece que cada dia é menos prazeroso. Levantar e ir para o trabalho parece ser cada dia mais pesado. O salário parece ser sempre menor, o casamento parece ser sempre mais pesado, os filhos parecem ser sempre mais rebeldes, a nossa saúde, o nosso corpo parece estar sempre piorando. Você tem vida, então agradeça. É algo que a gente precisa aprender com esse livro de Eclesiastes, e eu preciso que você corra, porque a gente já está na metade dele. E entender isso pode mudar a sua vida, eu já disse outro dia e repito hoje. Esse homem que ele traz o exemplo, ele é riquíssimo, mas por não poder usufruir as bênçãos diárias, ele tem uma alma miserável, esmagada, entristecida. Ele não pode aproveitar o bom dessa vida debaixo do sol. E ele traz um exemplo pesado aí no verso 3, nem mesmo na sua morte ele teve um sepultamento decente. Um homem com bens, riquezas, honra, que não foi privado de nada, ele tem um sepultamento que nós não sabemos exatamente como, mas algo vergonhoso, vazio. Então ele diz algo muito pesado, ele diz, não ter nascido seria melhor para esse homem, do que ele viver com tudo isso, mas sem Deus, sem a capacidade de usufruir de tudo isso que ele tem. Esse texto, irmãos, abre os nossos olhos mais uma vez para aquele grande problema que eu menciono às vezes aqui, do Salmo 73, de eu e você olharmos para os corruptos milionários e acharmos que eles vivem melhor do que nós. Não vivem. O fruto da riqueza deles, ou a fonte da riqueza deles, da diversão deles, é o pecado. E se a fonte disso é o pecado, eu estou afirmando para você, o Senhor Deus não deu as papilas gustativas para ele usufruir. O Senhor Deus não deu o abridor de latas para ele usufruir. Ele tem dinheiro e ele realmente compra muitas coisas, ele tem acesso a muitas coisas, mas costumeiramente, como as Escrituras nos revelam, ele tem um vazio dentro do peito. Ele tem uma angústia, ele tem peso. E se você se lembra de algum pecado que você cometeu, você vai entender o que eu estou te dizendo. Aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza. E você então diz, para que eu fiz isso? Para que eu contrariei a Deus por aquele pedacinho de prazer? Sem Deus, esse homem do texto não tem descanso nem na morte. Um bebê, natimorto, ele diz que morre, vai
simplesmente ser liberto de ter que enfrentar uma vida inteira de tristeza, peso e insatisfação. E se a satisfação é inalcançável debaixo do sol sem Deus, então, Salomão diz, talvez seria melhor estarmos mortos. Veja, é a perspectiva debaixo do sol. Irmãos, quantos milionários, cantores milionários tiraram a própria vida, no auge de suas carreiras? Quantos atores, quantas pessoas riquíssimas tiraram a própria vida no auge do seu poder, no auge da sua honra, no auge da sua riqueza? É disso que ele está falando. Essas pessoas sentem um vazio e um peso tão grande por causa do pecado e da vida sem Deus debaixo do sol, que eles sentem isso que ele está dizendo aqui. Era melhor nem ter nascido, porque a vida é repleta de tristeza, de peso. Tem um pirulito que eu gostava muito, e eu ainda gosto, eu só não paro para comprar, mas eu não sei se quem aqui conhece, mas chama Jimp Link. É um pirulito simples, mas o pirulito vem com um saquinho que tem ali uma açuquinha, e essa açuquinha ela dá todo o sabor para aquele pirulito, e ela faz um barulhinho dentro da boca, e é um negócio bem legal, eu gosto mesmo. O pirulito Jimp Link, sem o pozinho, e isso já aconteceu comigo, porque na hora de abrir o saquinho derramou todo o pozinho, é apenas o pirulito, dos mais simples. Ele é até meio insosso, sem muito sabor. Deus precisa nos dar o acompanhamento, senão a gente não sente o sabor. É como o pirulito Jimp Link. Sem o pozinho, é insosso. Mas ao seu povo, ainda que Deus conceda coisas simples, como um pirulito comum, como qualquer outro, Ele te dá o pozinho. Ele te dá condições de apreciar e de se divertir com aquilo que é só um pirulito. E é disso que a gente tem refletido aqui. O prazer de comer, de beber, de festejar, de se alegrar, de usufruir do fruto do seu trabalho, ainda que o seu salário não seja o que você gostaria que fosse. E, deixa eu te dizer, nunca vai ser. Se você ganhar o dobro do que você ganha, você vai gastar o dobro do que você gasta. E se você ganhar o triplo do que você ganha, você vai gastar o triplo do que você gasta hoje. Então nunca tem fim essa nossa luta de querer mais, porque nós estamos sempre nessa luta de insatisfação, achando que o mais vai nos conceder essa satisfação. E as escrituras, os salmos, estão repletos de textos nos dizendo: o seu prazer está no Senhor, o seu deleite está em buscar ao Senhor. Então quando você busca ao Senhor e prioriza o reino de Deus e a sua justiça, o resto Ele te concede, e você tem contentamento pleno no resto. Tudo aquilo que você precisa nessa vida. Esse homem que nós vemos aqui no texto, ele está numa cultura, num contexto hebraico aqui, de que ter filhos era uma demonstração de muita bênção de Deus. A aljava cheia de flechas, né? O homem que tem muitos filhos, ele era extremamente abençoado, porque ter filhos era sinônimo de bênção para aquele povo, para nós também é. Mas era diferente a quantidade de filhos que se lutava para ter, do nosso contexto de hoje, por uma questão cultural. Mas o conceito bíblico é: filho é bênção. E esse homem aqui, que ele traz na imagem, ele diz, ele tem 100 filhos. Imagina isso. E ele tem algo também. Esse homem tem uma vida longa. Veja que lá no verso 6, ele faz outra hipérbole, ele diz: ainda que esse homem vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, era melhor ele não ter nascido. Por que Salomão fala isso? Ele está usando a imagem de um homem que tem tudo, mas não tem nada. Um homem que tem toda a riqueza, bens e honra, mas ele não tem a capacidade de usufruir de tudo isso. Então, a vida desse homem é uma vida angustiante,
de tristeza esmagadora, depressão profunda. E esse homem, então, recebe a condição de viver, e isso é uma hipérbole, 2000 anos. Para um homem que vive numa condição de tristeza profunda, se chegar aos 100 já é sofrimento demais. Quem dirá a 1000? Mas ele diz que esse homem poderia viver 2000 anos. As mulheres aqui que gostam de ver as séries de vampiros, os filmes de vampiros, a gente encontra um vampiro ou outro aí, muito triste, porque ele simplesmente está condenado a viver sem fim. Mas muitas vezes o que ele queria era só uma vida normal, para poder fazer tudo o que um humano faz. É apenas um exemplo para a gente entender um pouco do que ele diz aqui, do homem que pode viver 2 vezes 1000 anos, mas ele não tem capacidade de usufruir nada, então de que adianta viver muito? Isso porque vida, na Bíblia, também é sinônimo de bênção de Deus. Uma vida longa é sinônimo de bênção de Deus no contexto bíblico. E esse homem recebe bens, honra, riquezas, 100 filhos, e pode viver 2 vezes mais e um pouco mais do que Matusalém. Se a vida aqui, irmãos, for sem Deus, sem bênção, era melhor, como ele diz, nascer e morrer imediatamente. As pessoas mais invejadas no mundo por seu poder e riqueza, muitas vezes são as mais infelizes do mundo. O grande problema é que a gente não está lá, convivendo e conhecendo a tristeza profunda dessas pessoas, que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem Deus. Para alguma dessas pessoas, melhor seria jamais ter nascido. Imagine viver assim infeliz por 2000 anos. Portanto, as dádivas que Deus nos dá e o poder para desfrutar delas vem separadamente, pensando no contexto do mundo todo. O temor do Senhor, que é um tema dos livros de sabedoria de Salomão, não é apenas o início da sabedoria, é essa fonte da satisfação. Por isso, você está aqui hoje sendo chamado a viver sabiamente diante do Senhor, para a glória do Senhor. E ele então começa a falar no verso 7 do trabalho também. Trabalho sem satisfação. E veja que tanto o dinheiro como o trabalho são temas comuns que Salomão trata aqui, porque são 2 coisas importantíssimas de nós aprendermos a lidar. Afinal de contas, quem aqui pensa que vai viver sem nenhum trabalho, seja ele qual for? E quem aqui pensa que vai viver sem ter nenhum contato com dinheiro? São 2 coisas que estão muito ligadas à nossa vida. Trabalhos dentro de casa, trabalho fora de casa, trabalho remunerado, trabalho não remunerado, trabalho na igreja. E ele então começa a nos conduzir, nos campear, a refletir sobre essa nossa relação do trabalho e a nossa luta de insatisfação debaixo do sol. Por quê? Lá na queda, em Gênesis 3, o Senhor amaldiçoou essa nossa relação. Foi o pecado que fez isso. E ele diz, do suor do teu rosto você vai comer. Antes você tinha acesso a todo o alimento, todas as árvores, mas como você escolheu exatamente aquela que eu disse, não coma, então agora você vai ter que trabalhar para poder comer. E nesse trabalho, a terra que foi amaldiçoada por tua culpa, ela vai dificultar a sua vida. Por quê? Vai ter cardos e abrolhos. No meio da sua plantação vai ter ervas daninhas. Vão ter sempre coisas que te atrapalham no seu contexto de trabalho. É aquele colega de trabalho que quer te prejudicar, é o seu chefe que quer te oprimir ou te explorar, e toda uma situação que faz com que você tenha essa relação conflituosa com o trabalho. Mas Salomão vem nos chamando a dizer, olha, se você acha que o seu esforço, a sua formação, o seu trabalho, todo o seu desempenho é o que te deu capacidade de conquistar esse trabalho, e você então agora é um workaholic e vai virar as costas para a igreja, para Deus, vai trabalhar direto, inclusive no domingo, e então se você não trabalha no domingo, você vai descansar no domingo e não vem para o culto, porque o trabalho é a sua prioridade, você tem que estar bem para ir amanhã para o trabalho. Então Salomão diz,
você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ter uma insatisfação também nessa sua relação. Porque por mais que você goste do seu trabalho, ou por mais que você ganhe dinheiro trabalhando no domingo e se esforçando, você não vai ter satisfação nisso. Porque a satisfação na sua relação com o trabalho também vem separadamente. É Deus quem nos concede. Não sei como que você chega no seu trabalho todo dia. Se é sorridente, cantarolando e alegrando o ambiente, ou se é reclamando de tudo e maldizendo aquele trabalho que você tem. Mas ele nos chama a pensar que se a nossa relação com o trabalho também exclui Deus, a gente vai trabalhar e não vai usufruir. Ele usa a imagem aqui que todo o trabalho do homem é para a sua boca. E a boca aqui não é somente a boca, mas é todos os seus apetites, os seus desejos. E ele diz, se a vida consiste em trabalhar e comer, então nós nos assemelhamos aos animais. Os animais vivem para comer e comem para viver. Então se a gente trabalha só para comer, só para viver, para sobreviver, só para alimentar esses apetites em busca da nossa satisfação, então a gente está vivendo como um animal. Você trabalha só para alimentar os seus desejos? A Bíblia nos chama a pensar no trabalho como algo que se faz para Deus, para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós tiramos Deus dessa equação e trabalhamos só para ter o dinheiro, para conseguir aquilo que a gente quer. E isso causa um grande problema emocional na sua vida, desde a sua adolescência e juventude, quando as pessoas começam a te perguntar o que você vai ser quando você crescer. Se for igual eu que não cresceu, vira pastor. Mas o que você vai ser? E aí então os pais, que querem ver os filhos bem-sucedidos, começam a falar, não, você vai fazer isso aqui, porque isso aqui dá dinheiro. Aí você vai fazer aquilo ali, porque aquilo ali dá dinheiro. Aí o seu filho que vive nessa geração, e meninos, não fiquem com raiva de mim, viram para os pais e dizem assim, eu vou ser youtuber. Porque o youtuber ele não tem que estudar, o YouTube não tem que fazer esforço, basta ele conquistar seguidores e ele fica milionário. Esse raciocínio, irmãos, não é culpa dos nossos filhos somente, é também. Mas é culpa dos pais que colocam na cabeça dos filhos que o trabalho é simplesmente uma fonte de renda. É para ele ter o dinheiro, para ele fazer tudo o que ele quer. Só que a Bíblia nos chama a entender que o trabalho é algo que está ligado à nossa vida e nós precisamos desenvolver isso para a glória de Deus. E então nós encontramos o prazer de realização, de ser útil em alguma área. E buscar no Senhor entender qual é a nossa vocação. Então se aquela profissão vai dar muito dinheiro ou pouco dinheiro, a grande questão é, seu filho vai estar bem espiritualmente? Seus filhos vão estar bem emocionalmente? Seus filhos vão ser bem-sucedidos na vida pessoal? Ou eles vão ter apenas dinheiro? Porque tem youtuber por aí se matando também. Vida vazia. Cobrança gigantesca, gerar conteúdo. Quando não se tem conteúdo. Porque eu não me preparei para ter conteúdo. E então eles entram num conflito tremendo. O que eu vou fazer agora para chamar a atenção, para ter mais seguidores? E isso é cansativo. Isso leva à exaustão, depressão. Como aqueles que vivem da comédia e da piada, muitas vezes. Ele diz, olha, se a gente vive só para comer, para trabalhar e comer, então a gente está indo por um caminho errado. Como eu disse, a boca aqui, nesse trecho, nos remete aos apetites, aos desejos, e o desejo de algo parece ser muito maior do que a satisfação, por isso a gente nunca alcança. Algo dentro de nós sempre nos deixa inquietos, insatisfeitos e frustrados nessa relação que a gente tem com o trabalho. O exemplo do pirulito, Deep Link, do milionário que não tem prazer, é como alguém que trabalha o ano inteiro. E então ele diz, eu preciso tirar férias, porque minha esposa está cobrando, meus filhos estão de férias da escola, então eu vou para lá, mas eu vou aproveitar aqueles dias que eu vou estar ali de férias para produzir mais. Eu vou pegar meu computador, eu vou pegar o meu celular e eu vou ficar aqui nos meus dias de descanso trabalhando. Não tem prazer, não tem descanso, a cabeça não para, o coração, as emoções, as preocupações, a ansiedade, a ânsia de chegar lá,
Não tem fim, nunca é satisfeito. É como também você dá um brinquedo novo para o seu filho, e ele brinca ali, acha bem divertido e tal, mas passa poucos instantes, por mais caro que seja o brinquedo, ele perde o interesse naquilo, e agora ele já quer outro. Às vezes ele quer a caixa para brincar, porque passa. E essa nossa ânsia por querer sempre algo mais, você que já tem uma caminhada de vida, você sabe que é assim. Você quer muito uma coisa e aí você consegue. E aí de repente aquela coisa já não é tão importante assim. Como o emprego público, muitas vezes desejado e sonhado por muitos, você atinge e agora você começa a inventar um monte de atestado. Porque você não quer ir para aquele lugar. Você só queria ir para aquele lugar porque te disseram que ali ninguém ia te demitir, você ia ter uma aposentadoria tranquila. Errado. Errado. A gente enjoa, porque a gente está procurando algo que Deus diz que nós não vamos encontrar fora dele. Não importa quanto tempo vivemos, quanto dinheiro temos, tudo é sem sentido, a menos que nós possamos desfrutar de tudo o que temos como uma bênção de Deus na nossa vida. Seu casamento está ruim? Qual a sua relação no seu casamento? Você entende que é uma bênção de Deus? Ou você só está nesse negócio porque você quer evitar a fadiga? E o seu trabalho? Você entende que é uma bênção de Deus? Ou você só está ali porque você tem contas para pagar? Coisas que você deseja comprar? Você entende que ser membro dessa igreja é uma bênção de Deus? Ou você só tem o seu nome no hall? E tem toda aquela dificuldade de participar, de se envolver, porque as pessoas querem se meter na sua vida, porque o pastor quer saber coisa demais, porque todo domingo é a mesma coisa, e aquela igreja nem é tão animada assim. Qual é a sua relação com essas coisas? Se nós não focarmos em Deus e naquilo que Ele nos chama, nós estaremos sempre insatisfeitos. E aí então, ele chega no verso 10 a falar dessa contenda que surge entre nós e Deus quando nós não aceitamos o caminho que Deus coloca na nossa vida. E entenda, a contenda com Deus não vai resolver, não vai te dar prazer e satisfação. Ele diz aí no verso 10, tudo quanto há de vir já se lhe deu nome. Sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Verso 11, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso o homem? 12, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. E aqui no verso 12 está a nossa resposta. Quem é que sabe o que é melhor para você? Quem é esse mais forte que ele diz, adianta você ficar contendendo com Deus, Senhor, a mulher que o Senhor me desse, Senhor, esse emprego, Senhor, o meu chefe, Senhor, o meu salário, Senhor, é injusto, Senhor, o outro tem, Senhor, a minha saúde, Senhor, e briga com Deus. E ele diz, você vai discutir com quem sabe mais do que você? De quem é eterno e conhece o princípio e o fim? De quem realmente sabe o que é melhor para você, a ponto de ter salvo você, muito antes de você ter nascido? Te libertou da condenação eterna no inferno? Será que ele não sabe o que é melhor para você? Será que ele não sabia escolher a família que você nasceu? Será que ele não sabia a condução das coisas? Mas a gente tem essa mania de contender com Deus. E temos exemplos bíblicos disso. Jonas, Jó. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz no verso 20, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Você já tinha pensado sobre isso? Ontem eu escutei um infeliz, muito infeliz, testemunho.
Alguém que disse que teve uma DR com Deus, discutiu o relacionamento. Uma pessoa que vinha se dedicando fortemente a uma vida voltada para Deus. Oração, leitura bíblica, jejum. Mas então a insatisfação do seu coração não estava sendo resolvida. Então essa pessoa disse, olha, eu me resolvi com Deus. Eu tive uma DR com Ele, e eu deixei bem claro para Ele que eu preciso me soltar. Eu preciso ter prazer, eu preciso me divertir, e isso envolve pecado. E Deus não vai ficar chateado comigo, porque eu já resolvi isso com Ele. Eu já conversei com Deus. E agora então eu vou sair, eu vou namorar, eu vou me divertir, eu vou curtir a minha vida. E Deus não vai se preocupar comigo, porque eu já resolvi com Ele. Eu já conversei com Deus. A gente fica tentando fazer isso, né? Deus, o Pai, enviou o seu próprio Filho para resolver a maior contenda que nós tínhamos com Deus. Ele fez a vontade do Pai. O alimento dele era a vontade do Pai. A alegria do Filho era a vontade do Pai. E ele não teve uma DR, dizendo, Senhor, eu não vou para aquela cruz não. Senhor, eu sei que a gente combinou, eu sei que eu me ofereci, mas assim, os pregos são muito grandes. As chicotadas doem, a cruz é pesada, e eu não consigo ficar afastado do Senhor, não, eu preciso ter essa DR contigo. Então, me livra disso aí, Deus. Não é essa a oração que Cristo fez por você. A oração dele é, Pai, se possível, passa de mim. Mas contudo seja feita a tua vontade, porque o meu alimento é a tua vontade. A minha alegria é a tua vontade, a minha satisfação é a tua vontade, porque eu vivo para ti, assim como eu sei que o Senhor vive para mim. E Cristo fez tudo isso, e mesmo sendo humilhado, ferido, diminuído, ele teve prazer, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Quando a gente contende com Deus, a gente contende com as Escrituras, porque a gente olha para as Escrituras e diz, mas gente, como é que isso pode ser pecado? É algo que eu faço com tanta vontade, com tanta alegria, com tanto prazer, com tanto amor. Isso não deve ser pecado. Essa Bíblia então deve ser algo retrógrado, antigo, e não se aplica aos nossos dias, porque não faz sentido, é tão bom. E a gente então começa a contender com Deus, Senhor, vamos ter uma DR aqui, eu vou ser crente, eu vou continuar indo para a igreja, mas eu vou fazer aquelas coisinhas ali, e o Senhor não vai se importar com isso não, porque eu sei que o Senhor é amor, o Senhor me ama, o Senhor me escolheu, eu sou a menina dos teus olhos, então me libera aí um pouquinho. Ninguém tirou a vida de Cristo, Ele mesmo se entregou, e Ele diz, o meu prazer é cumprir a vontade do Pai. A satisfação de Cristo estava na vontade do Pai. Cristo sofreu sim, muito, morreu, foi afastado do Pai, mas Ele teve prazer em realizar a vontade do Pai. E é isso que nós precisamos entender para finalizar esse texto do capítulo 6. Ainda que você muitas vezes não sinta inicialmente prazer na obediência, o Senhor Deus está te dizendo, o prazer está em mim, então faça a minha vontade, que é o melhor para você. Lá na frente você vai entender. Cristo fez tudo isso, para que você, sendo habitado por Ele, agora, comece em novidade de vida a ter esse prazer, essa satisfação em obedecer à vontade do Pai. Com o que você tem, com o que você faz. Sem Cristo, você vivia a comer e comer, alimentar os apetites, como a gente viu no capítulo 6. Mas você não tinha a capacidade de paladar, de apreciar essa vida que você alimentava com seus apetites. Deus nos concede em Cristo Jesus a capacidade de usufruir e gozar a vida debaixo do sol nele. Cristo habita em você, então você pode ter satisfação no seu trabalho, no seu alimento, nas coisas mais simples da sua vida.
Porque é Ele quem concede isso em Cristo Jesus. Cristo já fez o que era mais difícil e teve prazer. Por que nós não teremos se Ele habita em nós?